Olá, prof. Veridiana. Meu nome é Juliana Stephanie Berger e eu sou estudante da cadeira de Direito do Consumidor. Eu fui sorteada para fazer uma aula sobre responsabilidade sobre o vício do produto. Já de início, eu queria dizer que vício do produto não deve ser confundido com o fato do produto, eles são coisas diferentes. O vício, ele é a impropriedade ou então a inequação do bem ao fim a que ele se destina. Ou seja, ele visa proteger o dinheiro que o consumidor gastou na compra de determinado bem, na aquisição de algum bem. E ele busca tutelar o valor pecuniário incorrido pelo consumidor. O vício, tanto do produto quanto do serviço, eles estão tutelados nos artigos 18 ao 25 do Código de Defesa do Consumidor. A ação judicial cabível diante da existência de um vício é a ação de responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Quem assume o polo ativo dessa demanda é o consumidor propriamente dito, ou seja, tanto o contratante quanto o usuário são o polo ativo dessa demanda. O vício do produto, que eu vou falar nessa aula, que eu vou me abster nessa aula, está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Esse vício ele pode ser tanto de qualidade quanto de quantidade. Via de regra, ele possui responsabilidade objetiva. Tem algumas exceções, mas elas estão expressas e são trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade ela também é solidária. Por exemplo, eu vou nas lojas americanas no intuito de comprar um celular. Compro o celular. Chego em casa e eu vejo que ele não está ligando, ele não está funcionando. Então eu quero o meu dinheiro de volta. Eu quero a restituição do valor que eu paguei por aquele celular. Nesse caso, eu posso responsabilizar tanto as lojas americanas quanto o fabricante do celular, pois no vício, toda a cadeia de fornecedores e distribuidores pode ser responsabilizada, ou seja, responsabilidade solidária. Existem dois dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que eles excluem a responsabilidade solidária, que são o artigo 18, parágrafo 5º, que é no caso de fornecimento de produtos in natura. O que seriam produtos in natura? Seriam produtos que não são industrializados, que quem será responsável será o fornecedor imediato, salvo quando for identificado claramente o produtor. E também a exceção do artigo 19, parágrafo 2º, que é quando o fornecedor imediato faz a pesagem ou a medição de algum produto com um instrumento em desacordo com os padrões oficiais. Por exemplo, eu vou numa feira e eu quero comprar maçãs. Eu escolho algumas maçãs e dou para o vendedor pesar na balança. Porém, a balança desse vendedor ela está adulterada, ela não está de acordo com as regras. Então, eu acabo levando menos do que eu deveria para casa. Então, quem é responsabilizado é o fornecedor imediato. Então, isso se trata de uma responsabilidade exclusiva. No caput do artigo 18 está o vício de qualidade por inequação. Esse vício ele pode se definir como aquele que torna o produto impróprio. O que seria o produto impróprio? Seria um produto com prazo de validade vencido, um produto deteriorado, um produto alterado, um produto adulterado, falsificado, ou então em desacordo com as normas fundamentais de fabricação. Esse tipo de vício ele diminui o valor do bem e ele decorre da disparidade entre características do produto e as vinculadas na oferta e demanda. Na oferta e publicidade, perdão. Por exemplo, eu compro um carro 0 km e quando eu percebo, ele está com a porta amassada. Isso é um vício de qualidade. O valor, ele automaticamente ele vai diminuir porque um carro com a porta amassada não é a mesma coisa que um carro novo. Não é a mesma coisa que um carro em perfeito estado. Alguns pontos que devem ser observados na responsabilidade pelo vício do produto são que, uma vez identificado o vício, ele deve-se observar se aquele produto ele comporta conserto ou não. Porque, por exemplo, caso o produto não tenha parte substituível, então seja um produto essencial, o consumidor ele poderá imediatamente ingressar com uma ação de responsabilidade pelo vício, antes mesmo do Poder Judiciário tomar qualquer atitude. Agora, caso o produto ele possa ser consertado, como é o caso de TV, computador, celular, micro-ondas, notebook, o consumidor ele tem o dever de oportunizar um prazo para que o devedor ele possa sanar o vício
daquele produto. Esse prazo, na lei, ele é de 30 dias. E ele está no artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Eu queria fazer uma observação também, que no artigo 18, parágrafo 2º, diz que esse prazo ele pode ser definido de acordo com as partes. Ele pode ser alterado num acordo entre as partes. Só que esse prazo ele não pode ser inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias. Caso o vício ele não seja sanado no prazo de 30 dias ou no prazo que tenha sido combinado entre as partes, no caso concreto, o consumidor ele pode se valer, então, do que consta no artigo 18, parágrafo 1º. Ou seja, ele vai poder ajuizar uma demanda na qual ele vai pedir a substituição ou a restituição, ou então até o abatimento do preço daquele produto. Tem que se observar também que o prazo decadencial que está previsto no artigo 26 do CDC, ou seja, de 30 dias no caso de produtos e serviços não duráveis, e 90 dias no caso de produtos e serviços duráveis, esse prazo decadencial ele não deve ser confundido com o prazo de 30 dias que é dado, que é fornecido para o fornecedor consertar o vício. Ele não deve ser confundido com esse outro prazo do artigo 26. Então, resumindo um pouco, caso se trate de um produto essencial ou então que não tenha conserto, o consumidor ele se valerá então do que está disposto no artigo 18, parágrafo 3º do CDC. Ou seja, ele vai poder ajuizar uma demanda a partir da constatação do vício, não precisando então esperar ou oportunizar uma manifestação da parte do fornecedor. Outro ponto importante é que quando o examinador diz que o produto não foi para assistência técnica, ou seja, o consumidor pulou essa etapa, mas era um produto que ele tinha parte substituível, ele tinha uma parte que podia ser consertada, como por exemplo uma televisão, os exemplos que eu dei antes, tem que ficar atento porque aí o pedido do consumidor ele tem que ser julgado como improcedente, porque ele não deu o tempo que ele deveria dar para o fornecedor sanar o vício. Uma parte importante também é que a venda de ponta de estoque ela é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que o consumidor ele seja avisado do pequeno defeito que o produto tenha, e produtos usados também são permitidos à venda desde que o consumidor também seja avisado. Se trata do princípio da boa-fé, visto que o consumidor ele tem que ter consciência do que ele está adquirindo. Eu espero que eu tenha passado um pouco sobre responsabilidade sobre o vício do produto. E é isso.